ser fiel a si mesmo é um dos princípios de autodomínio que eu tenho na minha prática clínica. Então, isso para mim é muito importante. Porque foi isso que me tirou de um lugar de dependência emocional, de um lugar de dependência financeira, de um lugar de um apego ansioso, que são coisas que muitas mulheres da nossa geração passaram por não ter acesso ao autoconhecimento. Por isso que essa passou a ser a minha missão. Minha nova batalha é colocar o posicionamento no lugar correto. Que não é a roupa, a cor, a paleta, o cabelo no meio do lado, ou que acabou caindo muito nesse lugar, que essa história de arquétipos e não sei o que, caiu muito nesse lugar de você construir um personagem que vai ser vendável. E isso é insustentável. Eu falo que é insustentável porque eu já passei, inclusive, por esse momento. Por que como psicóloga eu não conseguia sair daquele lugar? Porque eu não tinha autoconfiança em mim. Eu não me via uma psicóloga suficiente para me tirar daquele lugar. Eu precisei pedir ajuda de quem? De um homem. E eu fui extremamente obediente. Tudo que ele falou para eu fazer, eu fiz. Mas não foi o que ele me orientou. Foi porque eu era boa o suficiente para aquilo. Bem-vinda ao episódio de número 20 do Fernanda Emboaba Talk Show. Você sabe que eu gosto de número redondo. Não sei se é um toque, de onde vem, mas eu gosto de número redondo. Então, o episódio de hoje, por si só por ser o 20, já vai ser especial. Porém, temos 2 fatores que tornam esse episódio ainda mais especial. O primeiro deles é que este episódio nós estamos gravando exatamente no Dia das Mulheres. Ele está sendo publicado, você está assistindo aqui na estreia comigo, na semana aqui em que a gente comemora o Dia das Mulheres. E o segundo ponto adicional que torna esse episódio ainda mais especial é a convidada que eu trouxe para este episódio especial, por ser o 20 e por ser no Dia das Mulheres. Eu admiro muito o conteúdo dela, já há bastante tempo. Vou te dizer que me fez enxergar muitos comportamentos, inclusive que melhoraram bastante o meu relacionamento, que é a pauta principal dela, mas a gente vai falar sobre outros pontos a respeito do posicionamento dela na internet, porque você sabe que por aqui a gente conversa, sim, sobre todos os aspectos que envolvem você ser uma pessoa posicionada on e offline, que não vai só no conteúdo. Então a gente vai entender um pouquinho mais da história dela. Eu tô super feliz de receber, olha só quem? Dona Ana. Eu vou te falar que eu devia ter falado primeiro psicóloga, porque quando eu falo Dona Ana, já falei tudo. Não sobrou mais nada para eu acrescentar. Muito obrigada por você ter topado estar aqui. Estou muito feliz de receber. O prazer é meu, Fernanda. Você sabe que toda vez que o padre Reginaldo Manzotti, ele sempre me entrevista e ele sempre fala, eu vou chamar aqui a Dona Ana, mas vocês vão achar que vai entrar uma senhorinha. É verdade, é verdade. E não entra, né, a Ana Paula Lima, psicóloga, né? Fernanda, eu que agradeço estar aqui com você. Feliz Dia da Mulher, Obrigada. Né? Feliz Dia das Mulheres, mulherada, né? Que, na verdade, esse público, né? Esse gênero tão lindo, né? Afinal de contas, a vida vem através da gente. E o Dona Ana tem uma história de posicionamento. Exato, que está anotado aqui, ó. Como começou o Dona Ana, porque não vamos deixar de falar disso. Eu quero já entrar nessa questão de como virou Dona Ana. A pergunta que fez a gente chegar nisso, né, de posicionamento que eu te fiz foi... o pessoal já te chamava de Dona Ana antes ou foi algo que você construiu quando veio para a internet? Vamos começar dessa pergunta aqui, depois eu te faço mais algumas que eu tenho em mente. Tá. Quando eu comecei no TikTok. E no TikTok eu queria fazer uma coisa mais leve, porque lá no início eram umas trends, lembra? De musiquinha e tal. Eu não sabia fazer aquilo. Tá. Mas como eu vim do teatro, eu vim do entretenimento. Os humoristas de stand-up comedy, eu produzia todos lá na velha guarda. Né? Por exemplo, o Afonso Padilha, uma das primeiras produtoras a produzi-lo fui eu. Caramba, que legal, você era do bastidor. Sim, a Kéfera Buckman também. Quando ela foi para o teatro, eu que a produzi, né? O espetáculo Deixa eu te contar. Eu era produtora de entretenimento. Então, eu vivia entre os humoristas e entendia um pouquinho de como fazer algo um pouco mais leve, né? Eu não sei fazer piada. Eu acho, né? Fica muito claro. Adendo bom, que para ser leve não precisa fazer piada, né? Mas eu quis dar esse tom mais leve para o conteúdo, que era um conteúdo puxado. Então, eu tinha o Jair, que era um personagem meu.
Então, era ele que fazia as perguntas. Dona Ana, a senhora não sabe, tô com uma dor no coração. A pessoa me traiu, a Jaguara, mas ainda gosto dela, o que eu faço? Então, ele me fazia as perguntas, só que ele me chamava de doutora. Porque, na verdade, as pessoas ainda me chamam de doutora, né? Há um senso comum. E o Jair me chamava de doutora. Doutora, a senhora não sabe? E quando eu jogava os vídeos, as pessoas gostavam muito, mas tem aquele que, né, não se agrada. E daí, se a gente for se preocupar com os críticos de plantão, a gente não faz nada. E aí eles começaram, mas você não é doutora. Entendi. Aí a gente respira fundo. E aqui tem uma coisa, Fernanda, que eu sempre falo. Os meus clientes são meus mestres. Eles me ensinam. E eu falei, quer saber? Não tem problema nenhum. Eu realmente não sou doutora, né? Ali, no sentido literal, né? Porque precisa fazer o doutorado, enfim. O Jair vai me chamar de Dona Ana. E daí o Jair começou, né? Dona Ana, a senhora não sabe, apliquei o negócio, deu tudo certo. E eu fazia com filtro e tal, era muito divertido. E ficou Dona Ana, Dona Ana, Dona Ana, Dona Ana, Dona Ana. Aí surgiu a Dona Ana. Cara, que legal. E realmente, mas você fez despretensiosamente para substituir a doutora, ou a intenção já foi, cara, eu vou me posicionar aqui como Dona Ana, porque isso vai se tornar uma marca? Fernanda, boa pergunta. Tudo que eu fiz até hoje, eu continuo fazendo, vai muito da minha intuição e eu ser fiel a mim mesma. E eu senti assim, não sei, eu fui lá na Fernanda, eu usei um jeitinho, usei uma roupa, funcionou, vou testar mais uma vez. Legal. E se funciona a segunda vez, porque geralmente vai engajar. Eu literalmente coloquei isso para minha vida. As minhas dores, o que faz sentido, o que aparece mais de uma vez para mim, eu tenho certeza que esse é um tipo de conteúdo que vai engajar, que vai conectar. Porque a segunda vez, ou está vindo de novo, é porque existe essa demanda. Caramba, que legal. Quero, então, entrar mais nessa parte sua do digital, porque, primeiro, que adorei tudo que você falou. Primeiro, porque eu enxergo isso no seu conteúdo, até a forma como você produz, né? Ali tomando um chá e fazendo ali na mesa, aquela coisa. Que fica uma conversa gostosa entre duas pessoas, não fica aquela coisa do monólogo, que eu sou mestre, estou te passando uma informação relevante, então, né? Você precisa assistir e engajar, né? Porque é muito onde a gente, como creator, às vezes se coloca nesse lugar e fica chato para a audiência. Primeiro, porque eu vejo isso em você, e segundo, porque eu compartilho 100% dessa visão. 100%. É exatamente assim, a minha nova batalha na internet, digamos assim, a gente tem que escolher nossas batalhas. A minha nova batalha é colocar o posicionamento no lugar correto. Que não é a roupa, a cor, a paleta, o cabelo no meio do lado, ou que acabou caindo muito nesse lugar, que essa história de arquétipos e não sei o quê, caiu muito nesse lugar de você construir um personagem que vai ser vendável. E isso é insustentável. Eu falo que é insustentável porque eu já passei, inclusive, por esse momento. E eu vejo essa genuinidade no que você faz, que torna muito mais agradável consumir o conteúdo que você produz. Aí eu quero puxar a pauta, que não sei se foi essa semana ou semana passada, que você falou sobre isso. Acho que foi um reel ou foi um story, não vou lembrar. Você falou que no começo, quando você começou a fazer esses conteúdos mais tranquilos, mais light, né? Essa conversa mais gostosa, você recebeu críticas de profissionais da mesma área que você. Que isso não vai passar autoridade, isso e aquilo. Me conta como foi essa parte. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, né? Que o vídeo que mudou a minha vida, que mudou a minha história... Fernanda, eu estava em muita dor, eu tinha acabado de me separar e eu tinha acabado de fazer um treino na pandemia online, na sacada do meu apartamento. Eu estava com o cabelo amarrado, um top, eu não sabia olhar para a câmera, mas eu estava em dor. E o vídeo era 5 expressões de amor que o outro faz e você ignora. Seu trouxa. Mentira, não tinha o seu trouxa. Mas fica implícito. Mas era uma declaração de amor para o meu ex-marido, porque assim, poxa vida, o que eu fiz, né? Fiz e ainda não deu boa. E postei o vídeo, 8 da noite, 6 da tarde, 8 da noite fui fazer uma live com um médico e de repente começou TikTok. Falei, fiz alguma merda lá. Opa, pode falar palavrão? Por favor, fica à vontade. Não temos... Né?
Não temos políticas contra. Eu falei, gente, me deu um frio na barriga. Eu falei, vou terminar essa live aqui, vou jantar, depois eu vejo o que aconteceu. E quando eu voltei, o vídeo tinha viralizado. Caramba, em 2 horas, 3 horas? Em 2, 3 horas. Mais de 500 mil de pessoas tinham visto o meu vídeo. Só que é um detalhe muito importante. Eu tinha perdido tudo. Porque eu trabalhava com entretenimento, lembra? Eu era psicóloga, mas aí eu fiz a transição. Eu era produtora de entretenimento, já era psicóloga, e aí antes da pandemia eu estava fazendo entretenimento como psicóloga para as pessoas. E era tudo coletivo. E a pandemia veio, aconteceu o quê? Fechou tudo. Fechou tudo. Eu estava zerada. E daí, naquele momento, eu tinha perdido questões financeiras, tinha perdido um casamento que eu tanto, né, idolatrava como importante na minha vida, e eu não sabia onde as coisas iam dar. E foi justamente sendo eu, tipo, eu tô com essa dor, com essa roupa, eu não sabia olhar para a câmera. Mas é isso que eu posso entregar para vocês. A minha agenda nunca mais foi a mesma, nunca mais parou. E os meus vídeos também nunca mais pararam, né? Hoje a gente vai acumular aí em todas as redes quase 2 milhões de pessoas. Caramba, que incrível que da sua expressão de dor nasceu uma nova fase, novas oportunidades incríveis para você. E daí, Fernanda, só respondendo a sua pergunta, eu falei, quer saber? Eu entendi por que funcionou, porque fui eu. Porque eu mostrei a minha vulnerabilidade, que é o quê? As pessoas não estão aí com um negocinho assim, mesmo porque se vocês forem me acompanhar, vocês vão ver que essa não é a realidade. Eu vim aqui bonitona por causa da Fernanda. Obrigada. Por essa altura. Mas o que é real? O que a gente vive na maioria do tempo? É de coque no cabelo, suado, de legging. E é assim foi assim que o vídeo aconteceu. É isso que eu tenho a oferecer. E as críticas vieram. Porque cadê a sua postura, né? Onde que você é formada? Qual é a tua linha terapêutica? Deixa eu te falar uma coisa. Ai, meu pai. Eu tenho algo que eu aprendi e que pode te ajudar muito e eu tenho a oferecer. Você quer? Se o meu diploma for mais importante, se a minha camisa for mais importante, então você ainda não está preparado para essa conversa. E está tudo bem. Está tudo bem. Vai ter um profissional que vai se adequar mais a você. Mas eu entendi que só isso não funciona. E nesse processo, o que você acredita que te fez ficar firme nessa tua decisão de seguir a tua intuição? Porque parece simples, mas quando você tá ali, deu certo, mas eu acredito que, eu não sei se você tem hoje, mas muito provavelmente contatou estrategistas, e aí tem o copy, aí tem o não sei quem, que começa a trazer, agora que você viralizou, você precisa ter mais estratégia para escalar o resultado, para vender, para isso e aquilo. E como que foi isso para você? Porque nesse processo é muito fácil você começar a desligar um pouquinho a tua intuição, não dar muita bola para ela, porque tem alguém, talvez, com mais experiência nessa nova frente, que está te dizendo que o caminho é outro. Eu te falo porque aconteceu comigo, então não sei se aconteceu com você, mas como que foi? O que te fez se manter firme e continuar confiando na tua intuição? Eu sempre falo que, assim, a verdade sempre vende. Eu amo essa frase. A verdade sempre vende e a verdade economiza energia. Quando eu contratei uma empresa. A verdade, ela economiza energia. Eu contratei uma empresa e eu fiz aquele famoso lançamento. Sei bem. O Edinho tá rindo, gente. O Edinho tá há 20 episódios me ouvindo falar disso, dona Ana. Você tá eu contratei, né? Aí, e daí tinha copy. E tinha isso aqui, eu dizia, gente, deixa eu falar uma coisa, as pessoas vão saber que eu tô fazendo esse trem aqui, porque eles sabem que eu não falo assim. Mas vocês estão mandando, tá? Não, vai lá. Eu sei que eu investi, né? Daí eles falam lá, não sei lá quantos dígitos. E, gente, eu não tô criticando, tá? Não funcionou para mim. Maravilhoso. Falou dos tantos dígitos lá, eu paguei os dígitos, porque eles falam dos dígitos bruto, mas não não mostram o líquido pra gente. Exatamente. E daí foi os dígitos bruto. E eu falei, nossa, assim, é um pouquinho caro, né? E eis que o que eu investi
que eu investi foi exatamente o que eu faturei. Não, mas é o primeiro lançamento. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vem aqui, senta aqui. Não vai funcionar. Se eu ficar engessada desse jeito, eu não vou vender. Sabe por quê? Porque vem da troca. Eu não estou conseguindo trocar com as pessoas. Sabe por quê? Porque eu coloco um personagem aqui e esse personagem que troca não é a dona Ana. Não cheguei. E não fiz mais. Hoje, Fernanda, eu faço os lançamentos. Que lançamento, gente. Tem uma ideia, coitada da Yara, é a minha sócia assistente, enfim. Eu falo, Yara, tive uma ideia. Ela, ai meu Deus, eu acho que ela tem 5 tipos de piriri. Vou fazer tal coisa, vou fazer, o pessoal tá muito ansioso, tá vivendo com apego ansioso, vou fazer uma imersão, eu o dia todo sei que tem... Ela, ok, já coloquei no Hotmart. Pronto, tá resolvido. Sócio bom é sócio assim, gente. Já compra a briga e bora. Em 15 dias a gente começa a dizer, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí eu pego o meu story lá, meu celular, e falo uma coisa pra vocês. Vocês estão sofrendo. O apego ansioso é assim, assim, assado. E na minha jornada, porque eu sei muito bem o que é isso, isso funciona. Quer ficar comigo um dia? Eu tenho poucas vagas, porque esse trem tem... E não é negócio de escassez, não, porque eu nem sei fazer esse negócio, já tentei. É porque tem que ser pequeno, porque é muito profundo. Entendi. Bora. Carol, R$0 de investimento, a não ser o 1 minuto que eu tenho que divulgar. Lota, eu tenho fila de espera. E essa imersão sua é online ou você faz ela presencial? Eu faço online. A pessoa fica comigo o dia todo. Eu vendi verdade. E eu não tenho problema nenhum em dizer. Eu recebi hoje, né? Eu tô aqui em São Paulo, eu sou de Curitiba, recebi hoje uma mensagem de um seguidor que falou: olha, eu tô aqui na tua imersão, né? Ela custou, e eu não tenho problema nenhum em falar em valores, ela custou R$297 o dia com você. E eu havia pagado 25 mil para, né? Um lançamento. Exato, para um produto high ticket. Exatamente, essa expressão ele falou. Vai dando ranço dessas palavras, meu Deus. E não surtiu o efeito. E aqui, de novo, eu não estou falando mal, não é isso. Eu só consigo entregar aquilo, essa minha arte. Mas daí, Fernanda, não vai ser mais 297 a próxima imersão, tá? Não, eu acho, não, aí vamos até ser honestos. Tem que ser mais mesmo, concordo com você. Esse ser fiel a si mesma, né? Eu já respondendo também a sua pergunta, ser fiel a si mesmo é um dos princípios de autodomínio que eu tenho na minha prática clínica. Então, isso para mim é muito importante. Porque foi isso que me tirou de um lugar de dependência emocional, de um lugar de dependência financeira, de um lugar de um apego ansioso, que são coisas que muitas mulheres da nossa geração passaram por não ter acesso ao autoconhecimento. Por isso que essa passou a ser a minha missão. Então, nessa fidelidade por mim mesma, eu escuto o meu cliente. Eu realmente, os meus seguidores são os meus mestres. Quando eles me criticam, quando eles falam 297 foi muito baixo, não seja por isso, nós vamos subir. Exatamente. Então, você já estava achando que você ia falar pelo menos 997 aqui. Quando você falou, não tenho problema de falar com preço. Juro, eu pensei mesmo que você falou. E a próxima vai ser 597. Sabe por que não é 997? Porque hoje o valor da minha consulta é um valor que, na esteira de produtos, este é um valor que, por ser compartilhado, vai se abrir uma turma, está ali dentro do produto, né? Então, e assim, por que eu estou falando disso abertamente? Porque quando a gente vai falar, e eu observo demais esse problema com as mulheres, dificuldade em precificar a sua arte e em falar sobre valores, né? Quantas vezes nós criticamos mulheres, tá vendendo por tanto, nem merece, não sei o que tem. Esse problema não tá na mulher, tá em você, que não consegue falar esse valor, não consegue tirar isso da sua, né? Não consegue, inclusive, entender que é importantíssimo vender. Né? Exato. Não, na prática, a gente está se vendendo o tempo todo. A gente só tem bloqueio quando eu falo que eu vou ativamente, né, intencionalmente vender um produto, cobrar, né, receber um dinheiro em troca daquilo que eu estou oferecendo. Aí a gente tem problema. Sim. Mas na prática, a gente está se vendendo o tempo todo. Você não vai num date, até mesmo que você seja casada, você está se vendendo ali em algum momento. Você quer melhorar alguma coisa, você quer fazer uma viagem, e aí você vai convencer a pessoa a ir com você. A gente está o tempo todo se vendendo, né? A gente só não quer se enxergar
como vendedor, na prática, né? Exatamente. E assim, hoje eu também dou imersão para psicólogos. Vocês estão vendo que eu estou vendendo todos os meus produtos. Boa, bora. A gente faz um corte só dessa parte, inclusive. E eu falo para os psicólogos, né? Muitos, inclusive, psicólogos formados estão trabalhando em outra área porque acreditam que não dá dinheiro à psicologia. Por quê? Porque não sabem cobrar, não sabem vender. E eu falo para quem entra na minha imersão, vocês têm que amar vender. Porque quando vocês vendem, vocês estão ajudando vidas. E a gente não está falando só no sentido poético da palavra, não. Né? Quando eu vou lá, né, eu acabei de passar aqui numa loja outlet, ali perto de onde eu estou hospedada, o fato de eu ter comprado foi a comissão da moça que voltou para casa e que aquela comissão vai ajudar. Enfim, é um conjunto, né, um jogo muito bonito. Só que ensinam na escola várias coisas, mas não ensinam a gente a ver a beleza da venda. Por que a gente tem tanto bloqueio com venda? Não tem nada a ver com a pauta dessa coisa, mas eu realmente fiquei curiosa. Porque a gente tem mesmo bloqueio e é difícil vencer isso. Tanto que existe no... Ai, gente, qual que é o nome do livro? Um livro super famoso? Não é Quem Pensei Que É. Esse é o Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária. Ele fala muito do termostato financeiro, né? Que a gente tende a se esbarrar sempre naquele teto de faturamento que não é quase nunca questão técnica. Lógico que às vezes você realmente precisa aprimorar alguma técnica para chegar num próximo patamar, mas normalmente é algum bloqueio interno que faz com que a gente fique sempre batendo naquele teto sem sair disso. E aí, eu acho que tem muito a ver, talvez, com esse bloqueio que a gente tem com vendas. E engraçado que é meio geral isso, né? São poucas as pessoas que naturalmente se dão bem com isso, não vem problema. Aqui, Fernanda, eu vejo duas questões, né? A primeira questão é uma questão da sua história mesmo, né? Como é que o dinheiro foi visto, experienciado na sua história de vida. E a gente tem uma questão também cultural. Então, culturalmente, a gente tem dois fatores. O primeiro fator nós viemos daquele sentimento, daquele inconsciente coletivo da senzala. Né? De que o dinheiro é para poucos. Essa é a primeira, né? Então, eu não me permito. Ou, né, o dinheiro é para a autoridade. Mas se eu não me sinto autoridade, então ele não é permitido para mim. A segunda questão que eu observo é a crença de que a venda, né, ela é como é que eu posso dizer? Inconveniente. E ainda com um aspecto negativo que a gente traz com a questão religiosa. Então, é mais fácil, né, um camelo passar por uma, né, a cabeça, isso, do que um rico entrar no reino dos céus. Veja, eu vou ser punido, não vou entrar no céu. Então, essa interpretação que passa de geração em geração é como se eu não tivesse a permissão, porque se eu tiver muito dinheiro, né, eu não irei para esse lugar. Ou os ricos, né, ou os milionários são metidos. São várias crenças, né? Então, a mulher, principalmente, eu tenho que ser a boa menina, não a petulante. São duas coisas completamente diferentes. E ela pode ser a boa menina, pode ser super legal e ainda ter muito dinheiro. E saber e gostar de vender muito. São coisas distintas. Você sabe que, falando de dinheiro e entrando um pouquinho na pauta de relacionamentos e tudo mais, questões que eu ainda lido com essa questão, que eu na terapia já entendi que isso já veio da relação minha com meu pai, que hoje, de certa forma, eu espelho com meu marido. Que é, assim, um bloqueio com relação a ganhar mais do que o homem. Cara, eu tenho muito isso, assim, parece que toda vez que meu pai ganhava mais, meu marido ganha mais, parece que eu vou me sentindo livre para continuar andando sem medo de ultrapassá-lo, por uma questão, que aí é até um pouco, a gente estava falando um pouquinho no podcast, que é essa questão da energia feminina. Quando olho para mim, eu falo, cara, eu tenho uma energia masculina muito alta e eu tenho que ficar me atentando, porque se eu deixo assim, vou andando meio à vontade demais, eu já caio nesse lugar. E essa questão é difícil para mim equilibrar, de eu ganhar mais dinheiro, me sentir livre para ganhar quanto dinheiro eu puder fazer e me manter nessa energia feminina, porque se eu não equilibrar isso, invariavelmente acaba afetando o relacionamento.
Como que você enxerga esse movimento e talvez até trazer um pouquinho da tua história, porque eu já vi você falando que foi casado por 19 anos, Isso, certo? E aí você trouxe aqui que tinha dependência financeira, emocional, sim. e hoje você tá completamente, talvez, no outro extremo. Amarrando isso tudo, como que foi para você? Então, eu acho que uma forma das pessoas entenderem, eu vou contar um pouquinho, rapidinho, da minha história, né? Precisa ser rapidinho, não pode. Fica à vontade. Eu acho que é uma forma de a gente aprender, né? Vim de um lar evangélico, onde tinha essa questão do rico. Vim também com a crença, né, de que o homem é o provedor da casa. E aí não tem nada de ruim nisso, não, né? Não, o problema não é isso. O problema é que a minha história de vida, né, por questões que aconteceram na minha vida, então eu sempre tive uma relação de abandono com o homem. Então essa relação de abandono fez com que eu crescesse a minha vida toda querendo ser vista pelo homem. Entendi. E também servir ao homem, porque infelizmente dos 5 aos 11 anos de idade eu fui molestada, né, abusada sexualmente por um vizinho. Então, eu tinha que servir ao homem. Então, eu passei a minha vida inteira sem conseguir ultrapassar isso. Então, eu era... E olha só, veja como muitas mulheres se enganam. Eu era inteligente e eu não me via inteligente. Sempre tinha um menino mais inteligente. Eu sempre tive dificuldade nas relações. Então, assim, eu casei muito cedo, porque também eu achei que aquele era o único homem que ia me pedir em casamento. Então, e quando eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei, sempre desde muito cedo. E trabalhava para homens. Olha que engraçado, a vida inteira eu servi homens. E eu não percebia que nesse servir eles ganhavam dinheiro porque eu trabalhava muito bem. E aí, muitas vezes na vida da mulher, a vida precisa dar uma sacudida nela. Ela precisa perder tudo. Ela precisa ser traída. Ela precisa ser abandonada. Ela precisa ser rejeitada para ela olhar o seu valor. Isso quando ela olha. Porque o medo é tão grande porque ela se acha insuficiente que ela se cala, que ela se conforma. A pandemia veio para mim e me tirou tudo. Ou agora você vê, ou agora você vê. Sabe o que é mais dolorido de dizer, Fernanda? Eu não me orgulho, mas ficar para mim não vai ajudar as pessoas. Na pandemia, eu pedi socorro para quem? Para um homem. Para o meu amigo, que era, na época que ele estava trabalhando com mentoria de carreira, e eu falei para ele, Lucas, eu perdi tudo. Isso porque eu era uma das produtoras mais bem-sucedidas do Brasil, tá? Caramba. Foi nesse lugar que eu cheguei. Eu perdi tudo. Eu não consigo te pagar. Você me ajuda para eu poder reerguer a minha carreira? E ele falou, Paulinha, que é assim que eles me chamavam, Paulinha, eu te ajudo, mas você tem tudo. Eu só vou trabalhar a sua autoestima. Mesmo eu sendo psicóloga, tá? E aqui é muito importante essa informação. Por que como psicóloga eu não conseguia sair daquele lugar? Porque eu não tinha autoconfiança em mim. Eu não me via uma psicóloga suficiente para me tirar daquele lugar. Eu precisei pedir ajuda de quem? De um homem. E eu fui extremamente obediente. Tudo que ele falou para eu fazer, eu fiz. Mas não foi o que ele me orientou. Foi porque eu era boa o suficiente para aquilo. Carol, desculpa, Fernanda, me perdoe. Fernanda, de 0 que eu perdi na pandemia. De 0, tá? Eu não tinha nem onde morar. Eu fui morar de favor na casa dos outros. Por quê? Porque, independendo financeiramente do homem, tudo que eu ganhava, eu entregava para o meu ex-marido administrar. Então, na pandemia, eu perdi tudo. Morando na casa da minha mãe, num apartamento de 48 metros quadrados. E eu já estava famosa, tá? Mas foi exatamente nesse lugar que eu não só consegui reestruturar minha carreira, impactar milhões de vidas com o meu conteúdo, que foi daí depois que eu vi, sabe o quê? Que eu sabia ganhar dinheiro, sim.
que eu sabia vender sim. Sabe o que aquele amigo me fez? Aquele amigo me fez acreditar que quem tinha feito todo aquele sucesso não eram apenas os humoristas, não eram as pessoas que a gente... Era o meu talento também. Ele falou, agora você vai fazer o que você fazia com eles, você vai fazer com a tua vida. E foi muito difícil. Eu precisei silenciar o meu corpo de dor. E depois eu posso explicar aqui para as pessoas. Porque quem silencia corpo de dor ganha dinheiro. Eu precisei silenciar o meu corpo de dor, respirar fundo e só ir naquele quartinho emprestado no apartamento da minha mãe. Hoje eu tenho o meu imóvel, estou indo para o meu segundo imóvel. E a gente não está falando aí nem de 5 anos. Exato, super rápido. Muito rápido, né? Hoje o meu faturamento é alguns, não é como é que o pessoal fala? Mais alguns 6 dígitos. São 6 dígitos. Gente 7 dígitos. Né? Ou seja, por que eu falo isso? Que para mim lá atrás era inatingível, mas não era para mim, não a dona Ana do agora. Era para uma criança, uma adolescente ferida, abandonada, que queria pertencer à vida de um homem de qualquer forma. E o problema da minha vida não eram os homens. Nunca foi. Que legal. Porque hoje, inclusive, ele não sei o que acontece, eles gostam do jeitão. Gostam. Eu te falei quando você chegou aqui, meu marido já me mandou vídeo seu. Eles não eram um problema da minha vida. O problema não era o abusador, não era o meu pai que abandonou, não era o meu ex-marido que na sua dor também a gente teve um relacionamento complicado. Não era, nunca foi. Mas era como eu me via. Era como, e nesse meu ver, como o corpo de dor me deixava cega emocionalmente, que eu não conseguia ver o meu valor, e paralisada emocionalmente, onde eu não conseguia fazer vídeo, onde eu não conseguia fazer post, onde eu não conseguia colocar à venda as coisas. Imagine, e hoje o que eu mais faço, gente, eu acordo, eu te convido para ir para o Hotmart. É isso. E por que eu não tenho vergonha de dizer isso? Porque lá no Hotmart tem o que salvou várias vidas. Várias vidas. Eu recebo todos os dias, dona Ana, eu não posso pagar sua consulta, mas esses R$37 a sua assinatura me fez me ver diferente. Eu consegui salvar o meu casamento, eu consegui salvar a minha vida. Então, é óbvio que eu vou amar vender, é óbvio que... Mas para isso, eu precisei realmente ver a verdade, além do corpo de dor. Quero saber sobre essa questão do corpo de dor. Achei bem interessante essa pauta. Estou me identificando com algumas coisas. Então, já vai surgindo dúvidas aqui, ó, já minhas também. Mas conta, como que é isso de silenciar o corpo de dor? Até te dar um contexto. Uma coisa que meu marido já me falou várias vezes. Ele falou, cara, você é muito boa, você faz isso, não sei o que, mas você precisa resolver isso, que qualquer dor de barriga você para o que você está fazendo. Ele já me falou isso várias vezes. Mas então, Fernanda, se eu te disser que não é você que para. Então, quem é que tá parando pra gente se livrar dessa pessoa, pelo amor de Deus? Ok, vamos lá. Ó, se você tá aí, tá assistindo, para o que você tá fazendo agora, para de lavar essa louça. Tá na academia. Para, presta atenção aqui. Ei, Edinho, você me ajuda? As pessoas estão vendo aqui? Para cá? Aqui? Então, vamos lá, gente. Esse aqui é o Rodolfo. Ele vai nos ajudar, tá? Corpo de dor é como se fosse um parasita psíquico, Fernanda. Ele vai se alimentando das nossas dores ao longo da nossa vida, tá? E principalmente das nossas feridas emocionais. As 5 principais são traição, humilhação, abandono, rejeição e injustiça. Tá? Ele vai aqui, eu vou subir. Melhorou? Tá. Então, esse bichinho vai se alimentando, vai se alimentando, vai se alimentando. Então, por exemplo, o teu professor é injusto com você lá na escola. Já cresce. E por que ele já cresce? Ele se alimenta do que a gente chama de emoções densas. Quais são elas? Tristeza, raiva, medo, angústia. Ele vai ficando fortão, fortão. Eis que, com o tempo, ou a gente não sabe quando, o que acontece? Ele sai. Ele sai e é ele que passa a dominar a sua vida. E você passa a ver a vida com o filtro dele. Só que ele é o quê? Ele é dor. Ele é dificuldade. Ele é medo, é raiva. Então você não vê o mundo com os teus olhos. Você vê o mundo. Lembra que eu falei que por eu ter sido, né, abandonada pelo meu pai,
que eu via? Eu via apenas que os homens abandonavam. Então eu fazia o quê? Pagava qualquer preço para pertencer à vida deles. Então eu fazia o quê? Eu vou servir. Só que, olha só, corpo de dor, existe uma coisa. Então, primeiro sintoma, ele te deixa cego emocional. Através da sua principal ferida, aí da sua história, da sua vida. Vocês já devem estar se identificando. O que ele faz para ele te permanecer você nesse lugar? Porque ele não quer que você veja aqui o encontro com a Fernanda, ele não quer que você encontre a dona Ana, ele morre de medo de mim. O que ele faz? Ele vai te anestesiar através do quê? Prazer imediato. Quem é que nunca chegou arrasado, cansado, pegou, fez o quê? Não, eu mereço uma cerveja, eu mereço um doce. Ou então vai pra rua buscar as meninas. Ou vai pra internet buscar as meninas. Ou ficar roletando. Exatamente. Rede social. Ou aí, tudo que o quê? Entorpece. E o que acontece neste entorpecimento? O que gera depois que você cai nessas situações? Depois que você cai na situação? Frustração? Frustração. Você fica arrependido de ter bebido, de ter feito tudo aquilo. De ter perdido tempo. Exatamente. Aí você fica o quê? Em dor. E você vai retroalimentando o que a gente chama do ritmo hipnótico da dor, que vem o segundo sintoma, a paralisia emocional. Então, Fernanda, quando o teu marido fala assim, pode acontecer qualquer coisa que você já paralisa, o teu corpo de dor vem e te diz assim, sabe o que é, Fernanda? Tá vendo? Ó, mais uma vez, não vai dar certo, você não consegue, você começa e não termina. Ele vai pegar alguma ferida sua para te deixar exatamente nesse lugar. E você vai ele vai te dar alguma barganha. Ou você vai comprar demais, ou você vai comer demais, ou você vai beber demais. Só que ele é guloso, tá, gente? Porque daí, essa aqui é a Madalena, esse é o Rodolfo. Aí o que acontece? Digamos que essa é a Fernanda. Aí o marido dela fala isso, corpo de dor é guloso. Ele não vai ficar só com a dor da Fernanda. Ele vai fazer o quê? Quando o marido dela diz isso, o corpo de dor vê o mundo. Ah lá, ó, Fernanda, olha como ele está sendo injusto. Faz o quê? Pum! Ah lá, Fernanda. Faz o quê? Nossa. Ele simplesmente ativa o corpo de dor da outra pessoa. Lembra que eu falei que ele é guloso? Agora ele tem a sua dor e agora a dor do outro. Porque agora o outro está de cara feia com você, você vai sofrer em dobro. Quantas e quantas vezes em relacionamento a pessoa fala assim, gente, eu não sei por que eu fui agir desse jeito, por que eu fui falar assim. Não era você. Por isso eu te disse, não era você. Era uma versão de você que o corpo de dor tirou lá da gavetinha para usar. Meu Deus. A pergunta que não quer calar é como que a gente dá o primeiro passo. Eu não vou nem falar de resolver. Vamos falar do primeiro passo, porque eu acredito que talvez o primeiro passo seja identificar qual é essa ferida. Mas como? Primeiro passo é identificar que a gente está em corpo de dor. Tá? O corpo de dor, ele se alimenta de emoções densas. Então, o primeiro passo é ele sempre vai te dizer que você não é capaz. Posso mostrar aqui? Por isso que eu gosto de trazer, gente. Eu gosto de trazer as minhas... Edinho, pra cá. Isso. O que acontece? O corpo de dor gosta de se alimentar das nossas emoções mais densas, né? Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho. Então, quando a gente está com medo, quando a gente está com raiva, quando a gente está vivendo em muito orgulho, muito tempo, tá? E daí não é pouco, é muito tempo, nós estamos em corpo de dor. Ou seja, quando nós estamos pessimistas, quando nós estamos extremamente reclamões, quando a gente está aquela pessoa que a gente tudo incomoda, que a gente qualquer coisa já a culpa todo mundo, a culpa é do outro. Ou então, ai meu Deus, aquele post foi para mim, levo tudo pro lado pessoal. Nada é bom. Quando eu estou neste estado, eu não estou no meu estado natural, eu estou em corpo de dor. Porque o teu estado natural, Fernanda, é um estado de total conexão e aceitação com o agora. Porque a gente esquece que a gente é natureza. É verdade. O passarinho não reclama que está chovendo.
o passarinho vai para onde tem que ir, porque ele obedece uma regra, uma lei básica, que é a natureza. O que a gente faz? Tá chovendo, São Paulo 40 graus. Aí São Paulo chove, esfria a tua cachola. Deus o livre, essa cidade só chove. Ai, olha a meu Deus. infraestrutura. É verdade. Isso é corpo de dor. E o que acontece? Essa névoa de pensamentos densos, né? Essa névoa de pensamentos densos faz com que você não se torne aquilo que você... Aliás, que você não manifeste aquilo que você realmente é, que é a mais pura abundância. Amei essa palavra, não manifeste. Exatamente, você é pura abundância, você é, só que qual que é o problema, né? As pessoas sempre falam, esse pessoal da lei da... Eu não entendo como eles se comunicam, mas eles sempre falam, você tem que, para você manifesta o que você é. Eles têm razão. Se eu fico manifestando reclamação o tempo todo, eu fico manifestando as ações indesejadas full time, o tempo todo. Pois é. Então, primeira coisa, primeiro a gente identificamos. Vocês identificaram aí, né? Quer dizer, se eu não estou num estado assim de leveza, de abundância, naturalmente eu estou num corpo de dor. Fernanda, digamos, veja, eu poderia estar aqui em corpo de dor. Vou dar um exemplo. Eu vim para São Paulo, vim gravar, eu tinha toda uma agenda e saiu tudo do script. O meu corpo de dor podia sair da jaula e dizer assim, lá, dona Ana, você veio, você se esforçou, teve investimentos, não sei o que tem. Olha só, se fosse você, da próxima vez não faria. Eu pegava as coisas e ia embora. Ou então, se der alguma coisa errada lá, já fecha a cara. Corpo de dor, ele é denso. Entendi. Tá? Agora, para eu silenciar o corpo de dor. Exato. A pergunta de milhões. Como silencia? É super fácil e ao mesmo tempo super difícil. Eu aceito a vida exatamente como ela se apresenta. Então, primeira coisa, eu identifico que eu estou no corpo de dor. Segunda coisa, eu não dou moral para ele. Não, corpo de dor. Sinto muito. Não vou perder o meu dia. Vou lá, vou conversar com a Fernanda, vou tomar um cafezinho. Não vou. Não dá moral para ele. E o terceiro elemento é aceita tudo que a vida está te oferecendo. Se talvez você não entenda agora, mas lá na frente vai ser o melhor que poderia ter acontecido. As pessoas falam que essa visão de mundo é uma visão muito passiva diante da vida. Eu ia te perguntar exatamente isso. Imagina, na verdade exige muita coragem. Exige muita coragem e vai exigir muito de você para que você fique autoconsciente. Para quê? Sabe por que isso é tão complexo? Quando eu me coloco, Fernanda, numa posição de aceitar tudo que a vida me apresenta, sabe qual é a mensagem que eu mando para a vida? Vida, pode vir que eu vou te usar. Porque eu tenho potência transformadora dentro de mim de transformar dor em amor. Isso não é para pessoa passiva. Não mesmo, de forma nenhuma. Isso requer muito estado de presença. Isso requer um estado de contemplação da vida e diversão. Diversão. O quê? Diversão. Conta mais essa parte, achei interessante. Vamos lá. Quando eu me divirto com a vida, quando eu converso com a vida e a vida conversa comigo, eu faço, ok, vida, o que você tem a me oferecer hoje, que o negócio de manhã não deu certo, agora estou aqui na Fernanda, o meu negócio que era às 6, agora é às 4, qual o presente que você tem para mim? Por que tinha que ser assim? Você se diverte com isso. Você, na verdade, inclusive, sai do controle e você deixa que a vida te conduza, inclusive, para algo maior. E como que você concilia? Porque esse até falou, é uma visão passiva de aceitar o que a vida me traz. Mas eu também não acredito que você é da teoria, me corrija se eu estiver entendendo errado, só deixa a vida te levar. Eu acho que não é não fazer nada intencionalmente para chegar em algum lugar, mas também não ficar preso ali no controle, na rigidez de
tem que seguir esse plano. Como que a gente equilibra esses pratos de ser intencional para construir alguma coisa, mas também não cair nesse lugar de rigidez para se permitir ser conduzido pela vida? Existem alguns princípios de autodomínio que te ajudam nesse processo, tá? Mas todos os dias eu convido as pessoas a terem uma intenção. Então, por exemplo, hoje a nossa intenção aqui, a minha intenção do dia hoje era poder entregar o melhor conteúdo para que as pessoas pudessem sair desses programas com ferramentas para que elas possam usar no dia a dia delas. Essa é a minha intenção. Mas saiu como eu gostaria? Saiu totalmente da minha agenda. Agora, se o corpo de dor veio, sabe, Fernanda? O corpo de dor veio e quis me dizer assim, poxa vida, tá calor, tá quente, você esqueceu a blusa, agora você vai ter que fazer o podcast. Né? Por que as coisas com você são mais difíceis? Eu falei, não, calma aí. As coisas não saíram do jeito que eu gostaria, mas a minha intenção continua aqui genuína. E genuinamente eu vou entregar o meu melhor. Pode ser, Fernanda, que exatamente por tudo isso ter acontecido, eu tenha trazido esse conteúdo, alguém que está ali precisava só escutar isso e vai ter uma grande mudança na vida dela. O problema é que a gente quer ter controle para benefício próprio. A gente se acha que é o alecrim dourado da vida. Eu tenho que ser o maior. Deixa eu te falar uma coisa. Acordar pra vida. A vida tá sendo boa pra você. Sabe por quê? Não é pra você ter lá o Porsche. Que legal que você vai ter o Porsche. Você é merecedor disso. Mas para você chegar nesse lugar, várias pessoas foram tocadas. Você distribuiu abundância. Então, não é só sobre... Ai, não vendi tanto. Por que você quer vender? Você quer vender para quê? Se for só para o teu umbigo, não é que você não vai ter sucesso. Você vai ter sucesso, mas se você continuar com essa limitação, as coisas serão muito mais sofridas. Não vai ter a diversão. É muito sobre serviço, né? Sobre servir, de certa forma, que o teu conhecimento, estar a servir, não é servir, né, necessariamente, mas estar a serviço. A forma como eu enxergo, eu até falo muito, pessoal, gente, para mim, conteúdo é sobre servir. Que é isso que você acabou de trazer. Ó, eu tô aqui para entregar a ferramenta, para ajudar alguém. Então, o conteúdo é isso. Eu acho que é exatamente aí que você viraliza. Inclusive, porque você está tão preocupada em entregar alguma coisa que vai realmente agregar valor, que é natural que a pessoa que está lá assistindo o vídeo perceba isso de você. Sabe, Fernanda, tem uma passagem na Bíblia, eu gosto muito do Neville Goddard. Neville Goddard é o autor do livro A Expansão da Consciência. Eu sempre anoto os nomes dos convidados. E ele traz a visão dele sobre a Bíblia. E eu ficava muito brava com um versículo da Bíblia que dizia assim, aos que muito têm, muito eu lhes darei, e aos que pouco têm, o pouco que eles têm, eu vou tirar. Deus é injusto assim. Eu não participo disso aí, não. Mas se a gente for olhar para isso, os que pouco têm estão em corpo de dor, estão reclamando, estão queixosos, estão no vitimismo, estão julgando os ricos que têm, ou então estão tiranos, né, com as suas próprias vidas, que essa é a tríade do corpo de dor. Agora, os que muito têm estão abundantes, estão felizes, estão conectados, entenderam o jogo, estão ali e podem gostar de ganhar dinheiro, ou como podem simplesmente gostarem de estar nessa existência. E daí o que acontece? A criatividade flui, a energia flui, eu quero estar com essas pessoas. Aí é óbvio que eu vou ter mais. É um caminho natural. Exatamente. Então, o servir é muito importante. E as pessoas falam assim, Nana, como é que eu vou servir se eu não tenho nem o que comer dentro de casa? O servir, sabe o que é? Às vezes, a pessoa só precisava que você passasse do lado dela e fosse a única pessoa do dia dela que desse um sorriso para ela. Então, não me venha dizer que você não tem algo a servir, porque você tem algo a servir, sim. Só que você está tão cego em corpo de dor e nas suas reclamações que você não consegue se ver realmente que você é o mais puro instrumento de servir e de entregar amor. E as pessoas nem sabem o que é amor. O que é amor, Fernanda?
Cara, olha, eu acho que talvez essa seja a segunda pergunta mais difícil de responder. Porque a minha teoria é que a primeira mais difícil é quem é você? Gente, quem sou eu? Eu acho que é uma pergunta complexa de responder, porque a gente precisa tirar tudo que eu faço, que eu tenho, para ver o que sobra. E é um exercício complexo. Eu me pego em dúvida. Se eu te falar que é o exercício mais simples que existe. Ai, então me conta. Eu quero saber. Quem é você, Fernanda? Me diga quem você é. Quem sou eu? Já começou difícil, já. A primeira coisa que vem na cabeça é, eu sou publicitária, mas não é. E sabe que eu vou te falar uma coisa, abrindo meu coração aqui, sempre que eu vou fazer esse exercício de responder essa pergunta, eu falo assim, eu não é o que eu tenho, não é o que eu faço, então quem eu sou. E aí eu também cresci num lar cristão e tudo mais, sou cristã até hoje. Aí eu me agarro no negócio que a primeira coisa que eu uso para responder essa pergunta é, antes de mais nada, eu sou filha de Deus. Sou filha amada de Deus. Mas, vou te dizer que eu acho que essa é a minha resposta, não que eu não acredite nisso, mas é a minha resposta automática. É o jeito que eu encontrei de responder essa pergunta sem ter que ficar pensando e dando a entender que eu não sei responder essa pergunta. Eu acabei de perceber isso. Eu vou para esse lugar todas as vezes. Se eu tirar essa parte, eu já começo a bugar no que eu respondo. O que eu sou? Eu sou características minhas? Eu sou uma pessoa analítica? Eu sou uma pessoa maleável? Isso é quem eu sou? Ou são características? E aí não é quem eu sou? Me ajuda. Porque essa pergunta é difícil. Eu acabei de me ligar que eu tenho resposta automática para essa pergunta. Toda vez que... para você ter uma ideia, essa pergunta eu ajudo as pessoas a fazerem no setting terapêutico, nas minhas imersões. Mas eu quero te dar uma reflexão aqui bem poderosa. Vai ser teu deverzinho de casa, para você também que está aí assistindo. Tá. Toda vez que eu entro aqui, entro nas entrevistas, no palco, nas lives, no setting terapêutico, eu faço o seguinte exercício. Eu fecho os meus olhos e eu me zero de mim. Zero. Não sou nada. Porque quando eu sou nada, eu posso ser tudo. E eu posso ser o quê? Quando eu zero de mim, eu não vou ser algo que eu considero importante na tua vida, Fernanda. Quando eu zero de mim, eu vou ser a ferramenta que a Fernanda precisa. Caramba. Então, se eu sou a dona Ana, se eu sou a mãe da Lolô, se eu sou a psicóloga clínica, se eu sou a psicóloga que faz imersão para outros psicólogos, eu limito a minha existência. Mas quando eu não sou nada, eu posso ser o que eu quiser. Mesmo porque muitas coisas que eu acredito ser, eu não sou. Sabe por quê? Porque contaram para mim que eu sou. Exatamente. Minha mãe, eu fui babá numa casa em que o homem vivia me chamando de reta, que é o diminutivo de retardada. Mentira. Misericórdia. Já pensou, se eu fosse acreditar nele? Né? Eu sempre fui chamada de pata-choca. Sou um pouquinho ainda. Mas, então assim, quando eu me zero, eu dou a oportunidade de ser o que eu quiser. Inclusive psicóloga? Inclusive psicóloga. Gostei disso. Inclusive psicóloga. Inclusive uma piadista. E pensa, eu atendo mais homens. Se eu for ser uma mulherzinha, eles podem me engolir, então eu me zero de mim. Estou lá, vamos ver. O que essa pessoa ela vai me transformar? Porque entendendo também, o setting terapêutico é espelho deles. Eu só posso refletir. Isso serve para todo mundo. Não é só para psicólogo em set de atendimento. Isso é para tudo, para todo mundo. Para todo mundo. Se zere de você. Porque quando você julga alguém, quando você dá um nome, quando você dá um formato para essa pessoa, você está em corpo de dor. Por quê? Porque na natureza, lembra da palavrinha, a gente aceita as pessoas exatamente como elas são. Aí fica a escolha, o livre-arbítrio.
te aceitei, Fernanda, exatamente como você é. E agora, eu consigo conviver com você? O problema é que as pessoas pagam o preço de continuar convivendo com o outro, no ideal que criou na cabeça. Exatamente. Eu vou mudar aquela pessoa e vou ficar aqui nessa relação até o dia que isso acontecer. Porque daí eu vou estudar todos os cursos de coach, de isso e aquilo, vou ficar bala. E essa pessoa vai mudar. Não! O problema é que você não está aceitando como ela é. Uhum. E até que ponto esse se zerar de você mesmo não é você negociar limites, por exemplo, seus. A minha dúvida veio eu preciso me zerar de mim para eu entender o que você precisa e tudo mais. Quando eu faço isso, eu não corro risco? Ah, ótima pergunta. Nossa, nunca ninguém perguntou isso. Essa pergunta é maravilhosa. Veja, zerar de mim, quando eu falo zerar de mim, é um exercício extremamente complexo. É difícil, porque você tem o pacote de valores e virtudes. Algumas pessoas mais enfraquecido, outras pessoas mais fortalecido. Veja, quando eu zero de mim, eu estou me zerando para não te julgar. Tá. Agora, se eu pratico junto ser fiel a mim mesmo, aí o que acontece? Eu vou ter que, no zerar de mim, é eu não te julgar. Eu te aceitar como as coisas se apresentam. Agora, fiz esse trabalho. Agora, como eu vou atuar? O atuar não tem a ver com o outro. Tem a ver com o que eu conheço de mim para mim. Então, por exemplo, eu entrei aqui. Eu zerei de mim. E você, ao invés de ser essa host super bacana, educada, gentil e simpática, além de linda... Obrigada. Você foi metida, mal olhou na minha cara, não me ofereceu café, tipo assim, né? Já ativou meu corpo de dor. Eu falei assim, não acredito que eu vim lá de Curitiba, né? Já poderia estar assim. Mas não. Zerei de mim. E você continuou com empáfia, você continuou, né? E eu estou zerada de mim, não estou te julgando. Eu vou ter duas opções. Primeira opção é eu simplesmente deixar você me engolir e não ver a hora que isso acabar. Ou eu vou ter a segunda opção, que é o seguinte: eu zerei de mim, mas aí agora, para que eu não vá para esse lugar denso que a Fernanda está, eu vou precisar recorrer às altas vibrações. Eu vou precisar aumentar a minha energia, porque eu não posso entregar para ela essa empáfia, esse orgulho, essa raiva que ela está dentro, porque senão eu vou ser engolida. E aí eu vou para a escala das emoções, que é isso aqui que eu mostrei. Aí eu saio daqui do corpo de dor e eu vou para cá, porque daí não é que... Mas você não precisou zerar? Eu continuo zerada, mas eu não posso ficar nas emoções densas. Eu vou ter que ir para uma emoção alta. Então, na dúvida do limite, você precisa fazer a leitura de qual emoção que está presente no local. E olha só, eu tenho a sensação de que é mais fácil a gente fazer esse movimento intencionalmente, zerar o limite e tal, quando a gente tá com uma pessoa, talvez aqui nós duas, a gente tá se vendo pela primeira vez. Se eu tivesse com essa energia pesada, talvez fosse mais fácil você construir isso intencionalmente para lidar comigo, do que num relacionamento, por exemplo, marido e mulher. Ai, ótima pergunta, Fernanda! Deixa eu te contar por quê que eu fiz essa pergunta. Pera. Mas dificilmente vou fazer uma pergunta que não é alguma coisa que eu já passei, eu tô passando. Dificilmente. Mas é que eu te falo que é uma coisa que meu pai sempre falou pra gente. Ele falava assim, você não pode se deixar levar... Você não pode deixar que as pessoas moldem o seu comportamento. Meu pai falava muito isso. Mas assim, eu aqui com o Edinho, se o Edinho chegou estressado, a gente já passou por isso, né, Edinho? A gente vai gravar um cliente, alguém, etc. Aí o Edinho me manda mensagem, olha, fulano tá meio da pá virada hoje. O que eu faço? Eu intencionalmente chego com a minha energia lá em cima. Oi, e aí, tudo bem? Como você tá e tal? E aí, é instantâneo, a pessoa muda. E eu faço isso intencionalmente. Eu com meu marido... Me pergunta se é fácil fazer isso, se é igual. Não é. Por que não é, Fernanda? Porque você não se relaciona com a Fernanda do agora.
Porque Gente. você aqui, você no teu trabalho, e a gente foi ensinado a isso, tá? Porque a escola, assim, a escola ensina a vá para o mercado de trabalho. Na escala da consciência, do mapa da consciência, a escola ensina só esse primeiro nível aqui, o primeiro e o segundo nível, que é sobre ter, tenha diploma, tenha família, tenha bens. Como é que você vai fazer isso? Fazendo. Faça boas notas, faça isso, faça aquilo. Só que não ensinam o ser. Agora estão começando a ensinar um pouco mais, né? Só que não é só o ser. Seja empático, seja feliz. Não é só isso. Como é que eu chego nesse lugar de ser? Exato. Como é que eu chego? Eu chego silenciando o corpo de dor. Eu chego ficando em silêncio e ouvindo a voz do meu coração. Mas como é que faz isso? Isso é papo para um outro momento. Só que nesse ser aqui, neste ser, este ser é repleto de energia e repleto de memória. Então, o teu marido lá na discussão, aqui você aprendeu o manejo. Opa, para eu ter um bom programa, eu tenho que fazer e dar o meu melhor. Escala das emoções, vão lá, chega a pessoa, ok, check, volto para casa, nota 10. Mas em casa, nas relações íntimas, a Fernanda desmonta. Ela tira o salto, ela tira o brinco e não é ela mais que está lá. É uma menina ferida, é uma menina abandonada, é uma menina injustiçada. Por isso que em casamentos, em relacionamentos, muitas discussões depois, a pessoa vira para você, naquele momento lá você falou isso para mim. Eu falei para você? Você tá doido? Não falei. A pessoa nem lembra. Por quê? Porque as memórias, elas têm uma certa energia. E, te digo mais, você muda a sua afeição. Entra uma Fernanda com uma tal idade, com tal movimento, ela faz tal coisa. Quando você está nervosa, você faz isso, você faz aquilo. Exatamente. Por isso que algumas pessoas, quando entram em crises, mesmo tendo 40 anos, caem no chão chorando como se fosse uma criança no útero. Gente, isso é muito real. Você sabe que eu gosto muito do formato de podcast, porque a gente consegue conversar. E aí você vai, assim, abrindo o coração, sabe? Eu tive uma conversa dessa recente com meu marido, porque a gente teve umas fases muito conturbadas. E eu sempre idealizei casamento. Sempre idealizei, desde a festa até a convivência, como que é e tudo mais. Quando você diz sempre, qual idade você tinha? Quando eu comecei a idealizar, nem faço ideia de quando isso começou. 12 anos. Talvez, que eu acho que talvez ali a gente começou a ter mais consciência de relacionamento, então deve ter sido por ali, talvez uns 11, 12 anos. E quando eu caí na realidade, foi assim, completamente desconexo de tudo que eu tinha idealizado. A nível de ser provedor, ou como é que vai ser, como é que vai me tratar, e não sei o quê. E o que me peguei acontecendo foi de ter um surto, literalmente surto, de gritar. E, gente, sabe qual que meu pai sempre falava pra mim? Qual era a minha principal característica? Estabilidade emocional. E aí eu me vi num casamento tendo um surto de gritar, eu nunca joguei nada, mas a minha vontade era de jogar, quebrar tudo. E eu falei isso com meu marido, eu falei assim, cara, eu fui entendendo que eu não aprendi a realmente lidar com as minhas emoções. Eu acho que eu sempre fui suprimindo. E aí, em algum momento, alguma coisa que você fala aciona esse gatilho que me vem uma raiva tão grande que ela externaliza de gritar, de querer chutar, de querer quebrar tudo. E eu caio exatamente nesse lugar. Depois ele fala que eu falei, eu não lembro. Ah lá, viu? Porque é isso. Não era você. Era essa menina esperneando, protestando. Quem é que usa, e daí o corpo de dor usa a energia dela, a raiva dela, o medo dela, a tensão dela. E tudo isso é muito rápido, em segundos. Exato. Por quê? Porque normalmente não tem nada nem que justificasse. Não, mas é que as pessoas acham que não é do nada. Ok. Nunca é do nada. Né? Você que está assistindo aqui, você nunca vai... Não diga mais isso, tá? Eu assisti lá o programa da Fernanda junto com a dona Ana e eu aprendi. Que não, retiro o que eu disse. Nunca é do nada. Nunca é do nada. Porque, na verdade, a gente está, na maior parte do tempo, no inconsciente. E o teu inconsciente tem um mar de informações. Então, foi justamente um olhar, Fernanda. Se eu te olhar de uma forma que no teu mapa do teu inconsciente tem este olhar, tá lá, correlacionado com raiva ou injustiça, em segundos vem, você já entra em corpo de dor, você já não está me vendo, você incorpora essa energia
E é nela que você vai atuar. Então, não foi do nada. Gente, que coisa, né? E aí a pergunta que eu acho que é realmente a pergunta de milhões é: o que a gente precisa fazer para identificar isso antes de se deixar dominar? Então, você sabe que é engraçado, ó, antes, ó, o ser humano querendo controlar os negócios. Gente! Verdade. O cara que você tava? Quem falar que tá com me fazendo essa pergunta? Que coisa, viu? É verdade, porque eu já fico aqui. Eu não quero chegar nesse ponto. Então, o que eu tenho que fazer? Não tenho. Calma, aceita. Se você chegar nesse ponto, você já sabe o que está acontecendo. Se você chegar nesse ponto, aceita. Eita, lá, ó. Bem que a dona Ana falou. Respira, né? Qual a versão de você que está tendo esse chilique, que está precisando desse protesto? Ah, meu Deus, deve ser alguma criança que minha, que deve ter uns 14 anos de idade. O que eu faria? Que eu falaria para ela? Lembrando que tem 14 anos de idade, né? Pega uns chicletes, masca, você tá bem, conversa, faz de olho fechado, né? Porque o teu cérebro não sabe o que é real do virtual. E o mapa dele é a sensação. Respira, espera 15 minutos, porque vai passar, tem um pico, tá? E, inclusive, algumas vertentes da neurociência diz que esse pico pico mesmo é 90 segundos. Nossa. Mas essa dor intensa mesmo ali, na minha prática clínica, eu observo que é 15, 20 minutos. Então, se você ficar ali 15, 20 minutos aceitando, deixando essa energia passar por você, respirando profundamente, esse já é um caminho muito... É o mais poderoso, é o mais eficiente. E nesses 15 minutos, eu só fico respirando ou eu posso me usar de alguma ferramenta externa que me ajude a... Ou isso é só eu fugindo e procurando uma dopamina, sabe? Porque eu tenho o hábito de quando eu vejo que eu tô entrando nesse lugar, de perder a paciência e tudo mais, normalmente eu vou ler. Eu recorro a alguma leitura. Ou eu leio a Bíblia, eu leio um livro. Normalmente eu recorro a uma leitura porque minha mente começa a acalmar, eu começo a focar na leitura. Agora, isso é eu lidando com isso ou não? Eu tô só fugindo? Veja, se você não consegue ficar com você em silêncio, nem que seja 15 minutos, né, você vai passar uma existência sem experimentar essa delícia que é. Pratique experimentar ficar com você, nem que seja 15 minutos, entendendo como é que teu coração, por que ele está acelerado, a respiração está ofegante, né? Fecha os olhos, aceita tudo isso, tenta pelo menos 15 minutos. Porque quando eu vou para a leitura, quando eu vou... Não que isso esteja errado, são ferramentas poderosas, né? Vai caminhar também é algo bom. O problema é que nós estamos cercados de muitos estímulos. E daí a gente perde a oportunidade, nem que seja 5 minutos, de prestar atenção nessa respiração. É aquele momento que pode vir uma memória extremamente poderosa e que pode mudar todo o jogo. Entendi. Olha, eu quero só fazer uma última pergunta, assim, para encerrar, porque eu acho que é uma pergunta que tem muito a ver não só com os pontos que a gente conversou, mas com o que eu vejo de você, no seu conteúdo, você como pessoa, que é essa questão do quanto a vulnerabilidade, a gente conseguir ser vulnerável. Eu não vou dizer o maior, porque talvez seja prepotência, mas eu vejo como uma das principais ferramentas de sucesso. Especialmente se a gente for olhar para a internet. Alguém que quer produzir conteúdo, quer me posicionar na internet. Mas não é fácil ser vulnerável. E eu já falei com algumas pessoas, assim, e o pessoal às vezes confunde ser vulnerável com ser espontâneo. Né? A pessoa acha porque eu falo bem, porque eu me divirto, dou risada no vídeo, então eu tô sendo... E não é sobre isso. A tua história na internet começou exatamente ali de uma vulnerabilidade profunda que você se permitiu, né, colocar ali, publicar. O que eu quero te ouvir é exatamente sobre isso. Como que é esse processo para eu aceitar ser vulnerável? Porque eu acho que é uma dificuldade que a gente tem. Lembra dos princípios de autodomínio que eu falei? Para a gente poder aprender, para a gente aceitar a nossa vulnerabilidade, a gente vai ter que entender um princípio de autodomínio muito poderoso, que é não levar nada para o lado pessoal. Por que a gente não expõe a nossa vulnerabilidade? Porque a gente tem medo que as pessoas usem isso contra nós. Mas toda vez, Fernanda, que uma pessoa usa algo contra você, ela não está usando contra você. Ela está, na verdade, confessando algo do mundo interno dela.
Então, digamos que você foi lá na internet, foi vulnerável, expôs, por exemplo, uma traição. Aí ela vai lá e diz assim, mas também você só fica trabalhando. Ela não está dizendo do seu mundo, ela está dizendo do mundo dela. Ela está confessando parte da dor do mundo dela. Então, praticar a vulnerabilidade é praticar estar presente e entendendo que se a tua vulnerabilidade for usada contra você, não está sendo contra você. A pessoa, na verdade, está confessando alguma dor do mundo interno dela. Cara, é um exercício. É um exercício difícil, para mim, pelo menos. Mas é exatamente sobre isso. Se eu puder te deixar um exercício hoje para você, para suas seguidoras, né, para você que esteve aqui conosco, este é um dos princípios de autodomínio mais poderoso que eu observo, principalmente para você que quer entrar no mercado digital, né? Virtual. Não leve nada para o lado pessoal. Mas se eu não levar para o lado pessoal, algumas críticas são construtivas. Parta do princípio que nada é pessoal. E volte para a tua casa. Volte para o teu ser. Respire fundo, feche seus olhos. Busque a informação dentro da tua história. Porque senão você nunca vai construir nada genuíno. Apenas fragmentos do que te trouxeram. Muito bom. Dona Ana, muito obrigada por você estar aqui, por você ter contribuído tanto. Essa troca que acontece aqui, assim, eu falo que assim, a minha principal estratégia de ter feito o podcast foi justamente conhecer pessoas novas, criar conexões novas. E eu acho que a audiência é um resultado do que a gente consegue construir aqui. Mas conhecer pessoas, assim, principalmente quando a gente admira, é muito legal, é muito gostoso. E eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade, de ter te recebido, de ter essa troca. Aprendi um monte. Esse é um daqueles podcasts que depois de editado a gente reassiste. Que a gente vive ele aqui, nem todos eu paro para reassistir o episódio inteiro, mas tem alguns que eu paro para reassistir, para revisitar alguns insights que eu fui tendo aqui ao longo. Então, esse foi um deles. Quero te agradecer muito pelo seu tempo. Eu que agradeço. Por você estar aqui, contribuir tanto. E agradecer também por você se permitir ser do seu jeito na internet, porque ajuda demais. Que bom. Então, gente, muito agradável ver teu conteúdo. De verdade. Assim, é legal porque você aprende de um jeito tão gostoso que torna mais fácil você olhar, analisar. Então, obrigada. Bom. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz, né? Já que o chazinho tá fazendo diferença. Exatamente. Os vídeos lá com os cabelos tudo levado à breca, mas é assim. Não, o mais importante é que, de alguma forma, o conteúdo entre aí no seu coração e transforme a sua vida, viu? Obrigada mesmo, Fernanda. Obrigada, Edinho. E conta pro pessoal também como que eles te encontram nas redes sociais. Se vocês colocarem, Dona Ana Psicóloga, a mais linda de todas. Brincadeira! Sobre isso, que estamos buscando essa autoestima. Dona Ana Psicóloga, vocês vão me encontrar. Eu estou em todas as plataformas, inclusive lá no Spotify, porque você vai escutando e vai, né, ouvindo aí o conteúdo. Muitas pessoas relatam que foi justamente dessa forma que começaram a silenciar o corpo de dor delas. Legal. E silencie o corpo de dor porque você vai ganhar dinheiro. Sim. Eu vou voltar nessa pauta. Qualquer dia que eu conseguir, silenciei meu corpo de dor, eu vou voltar aqui e vou falar disso. Vocês vão entender como que funciona na prática, porque realmente isso fez muito sentido pra mim. E você também me encontra nas redes sociais como Fernanda Emboaba, do jeitinho que tá aqui no GC. Todas as redes sociais você me encontra exatamente desse jeito, tá bom? E por aqui, todas as quintas-feiras, às 19 horas, estreia um novo episódio do Fernanda Emboaba Talk Show. Se você der uma zapeada aqui no canal, você vai ver que eu publico outros conteúdos, outros vídeos em que eu compartilho várias questões relacionadas a posicionamento que dizem respeito a autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, comunicação, imagem, enfim. Então, dá uma zapeadinha aqui, mas lembra que você precisa se inscrever no canal. Então, se você não está inscrito, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu publicar um vídeo novo. Próxima quinta-feira, às 19 horas, eu te espero. Até lá. Dona Ana, quero só te entregar essa lembrancinha. Ai, que metidinha eu tenho. Deixa eu tirar esse aqui, que eu sempre esqueço, é o panfletinho da moça. Que faz que ela coloca?
Vai deixar essa lembrancinha. Obrigada. Quero te agradecer pelo seu tempo. Ai, O imagina. mais precioso é o tempo. É o então temos que tempo. valorizar. Que graça, o que é? Um copinho. Vamos abrir. Dá pra você... Eu não sei, pra achar, talvez fique menos. Eu costumo tomar café nesse copinho, porque ele é menorzinho. Mas é um copinho que a moça faz artesanal e tudo mais. Então tem toda uma história. Ai, que lindo! Eu adoro esses trem por causa do meu cafezinho, olha lá, ó. É, exato. Né? Olha, você viu que Exatamente. chique, Edinho. Eu valorizo bastante o trabalho dela. Ela é muito Muito caprichosa, então eu gosto. Amei.